Olá, galera! Esse é mais um episódio do Maldita Politicagem, episódio especial pós-eleições, pós-segundo turno. E para isso nós trouxemos um convidado especial, um amigo, na verdade, o André Zigman, cientista político, professor da Escola Jurídica da Unitr. Tudo bem, André? Tudo ótimo, Alessandro, professor Domingos. É um prazer estar com vocês aqui, um prazer estar com os ouvintes. E vamos falar um pouco dessas eleições. E tem muita coisa para ser dita, muita coisa inédita acontecendo nesse pleito. Já aconteceram algumas no primeiro turno. E agora no segundo turno, o primeiro presidente não reeleito, né, que era candidato à reeleição e não conseguiu. O primeiro da história do Brasil a se eleger 3 vezes, a conquistar 3 vezes a presidência da República. Então tem muita coisa para ser debatida aí. Olá, Alê. Olá, André. Saudações aos ouvintes. É isso, uma eleição histórica, né? Por isso que o André disse, por algumas outras coisas que a gente vai abordar aqui e alguns elementos que já despontaram a partir do resultado de ontem à noite. E hoje já, né, com muitas manifestações de chefes de Estado de outros países, tweet de primeiro-ministro da Alemanha, ligação do Macron, do Biden, visita do Fernandes já para almoçar com Lula. Então, do ponto de vista internacional, o impacto foi muito grande e acho que algumas coisas já começam a mudar a partir desse resultado. Então, pessoal, diferente dos episódios tradicionais nossos, no episódio de hoje a gente vai usar um modelo um pouco diferente. No primeiro bloco nós vamos falar sobre as eleições, né? As eleições que se encerraram no domingo. E no segundo bloco a gente vai falar sobre as projeções do futuro governo Lula, né? Vamos abordar algumas questões, que foram muitas, mas que se encaixam especialmente nessa questão. E no terceiro bloco a gente vai trazer um bolão que a gente fez entre os participantes do episódio de hoje, sobre quem seriam os vencedores nos governos estaduais e no governo nacional. A gente vai ver qual dos cientistas políticos aqui acertou mais. Ou a maldição, uma historinha. E o Luiz... Luiz, antes de eu terminar, eu ouvi falar que nós estamos acompanhando de um outro filho de uma grande cidade metropolitana aqui, o André, né? Um outro representante do Brasil / Paraná Profundo, né? Nós vamos contar a cidade dele, saber quem ganhou lá no segundo turno e desdobrar um pouco essa coisa do interioranismo brasileiro, né? Então é isso, pessoal. Continua com a gente aí. Então, Luiz e André, o Lula foi eleito para exercer o seu terceiro mandato, né, nessas eleições de 2022. Pela primeira vez na história, o Brasil vai ter um presidente eleito para o seu terceiro mandato. E o Bolsonaro, para sua tristeza, encerrou, né, conseguiu ser o primeiro candidato a não ser reeleito na história do Brasil, o primeiro presidente a não conseguir a reeleição. Luiz, isso te lembra algum personagem criado por você? Olha, rapaz, em março de 2022 a gente fez um episódio, acho que é o episódio 9, um monstro da mitologia grega, da mitologia brasiguaia, que é o Jean Colonaro, o Jânio, o Collor e o Bolsonaro, que são 3 figuras que apareceram como sendo outsiders para reformular ou reformar o sistema político, né? Quanto que é o intervalo de tempo? Sim, o Jânio em 60, e aí o Collor em 89 e o Bolsonaro em 2018. Entre os 3 tem 29 anos cravados. É a maior descoberta científica do Maldita Politicagem. E aí os 3 não tiveram um destino dos melhores. E o Bolsonaro foi o primeiro dos 3 que afinal terminou o mandato e foi para a reeleição, teve um desempenho próximo de, né, ficou a 1% de conseguir a reeleição, mas não conseguiu afinal. Então todos esses que aparecem com essa proposta de refundar o sistema político, eles não conseguem ir adiante. Se bem que o caso do Bolsonaro sai bem melhor do que os demais, porque ele tem, de fato, um patrimônio eleitoral que os outros não tiveram, inegavelmente. E aí, André, queria ouvir de você o que explica esse resultado, essa derrota do Bolsonaro, quais os dados que você puxou para explicar esse resultado? Olha só, pessoal, o Haddad em 2018 fez 69,7% dos votos no Nordeste e o Lula fez 69,34% agora em 2022. Esses dados eu compilei de uma reportagem de um levantamento do G1. Então, no Nordeste, a votação ficou mais ou menos parecida. Aliás, foi a única, pegando as regiões, fazendo uma análise regional da votação dos candidatos,
foi a única região onde o Bolsonaro avançou, mas o avanço foi irrisório em relação ao segundo turno de 2018. No Norte, por exemplo, no Norte é um empate técnico, né? O Haddad faz 48,1% dos votos em 2018, agora Lula faz 48,97%, 49%, e daí você tem um avanço modesto do Lula nos grandes bastiões bolsonaristas, que é o Sul e o Centro-Oeste, algo em torno de 6%, mas a bomba mesmo é no Sudeste, né? Que daí o Bolsonaro fez 65,4% dos votos na região Sudeste, tem quase 50%, em 2018. Em 2018 ele faz 65,4% dos votos. A região Sudeste tem quase 50% da população brasileira. Tem São Paulo, tem Minas, tem Rio de Janeiro, os 3 estados mais populosos do Brasil, com grande capacidade de alavancagem política. Os governadores desses estados são sempre presidenciáveis, quando bem-sucedidos, né? O pessoal já está falando Zema em 2026, quer dizer, já estão, né? 2026 começa hoje. E agora o Bolsonaro faz 54,26%. Segundo esse levantamento que eu vi, a votação do Lula, o Lula aumentou a votação em 7,7 milhões de votos em relação ao Haddad em 2022. Então ele fez 7,7 milhões, ou seja, 7 milhões e 700 mil votos a mais a votação do Haddad em 2018. E é isto que define a eleição. É esse avanço do Lula em regiões onde o Bolsonaro saiu muito bem em 2018. Então, nós temos aqui um breaking news, que é do G1/André Zigma, que contesta os tuiteiros que falam que quem deu a vitória para o Lula foi o Nordeste. O André está argumentando que foi o Sudeste, me parece razoável, porque a votação do PT no Nordeste se manteve estável, a mesma. Sempre com muita vantagem em relação ao seu concorrente, mas o avanço foi no bastião que não tem sido do PT nas eleições precedentes, né, André? Quer ver uma coisa? Vamos pegar os estados do Sudeste. Isso aqui eu comparei 2018 com 2022. Em São Paulo, em 2018, no segundo turno, o Bolsonaro fez praticamente 68% dos votos. Nossa. No Rio de Janeiro, também quase 68% dos votos. Em Minas Gerais, ele fez 58% dos votos. E no Espírito Santo, 63%. Ele caiu em todos, caiu também no Sul, mas ele caiu em todos os estados. Em São Paulo, agora ele fez 55,24%, em Minas, 49,8%, agora em 2022, né? No Rio de Janeiro, 56,53%, e o Espírito Santo foi o que menos caiu, mas é o estado com população menor, 58,04%. Então, gente, esse avanço do lulismo nesta região sudeste, o Lula também avança nos maiores bastiões do bolsonarismo, que é o Sul e o Centro-Oeste. Mas o que foi definidor foi o Sudeste. Foi esse avanço onde o Bolsonaro foi muito forte em 2018, é o que vai definir esse resultado. Porque a votação Haddad e Lula foi a mesma, algo em torno de 70% dos votos no Nordeste. Então é este tombo que ele tem no Sudeste, ele vence no Sudeste, ele vence em todas as regiões, tudo bem, no Norte é um empate técnico, mas ele vence em todas as regiões, ele vence em mais estados, né? Ele inclusive virou num estado, ele perdeu no Amapá e agora ganhou, o Bolsonaro é muito forte. Só que esse tombo no Sudeste é o que vai definir o resultado. O Zema trabalhou muito bem, virou em cidades. Diminuiu a distância do primeiro turno. Nossa, foi de 5%, a diferença era de 5%, agora foi de 0,4%. O Lula passa em Minas Gerais com mais de 90% da apuração. Então, só para não criar uma falsa polêmica, né, com os tuiteiros que eu mencionei anteriormente, quando a gente começa a analisar, desagregar os dados por região, por classe social, é claro que uma eleição tão apertada como essa, muitos fatores contribuem, né? Então, a fortaleza do PT no Nordeste, é claro que ela é relevante. Ele não podia abdicar dos 3 milhões de vantagem que ele teve na Bahia. Mas o que ele está demonstrando, e eu acho que está certo, é onde o Lula avançou num território que era anteriormente do seu adversário. É isso. E agora, eu queria fazer, ainda no campo dos dados, é importante mencionar outra coisa também, que o Lula fechou o segundo turno com 60.345 e tantos mil votos e o Bolsonaro com 58.206 milhões de votos. É uma diferença de 2.100.000 votos apenas, é a menor diferença, porque
A anterior, a diferença mais apertada anteriormente tinha sido da Dilma sobre o Aécio Neves em 2014 por 3,5 milhões de votos, então aqui foi mais apertado. E outra coisa importante, em relação ao segundo turno, o Lula cresceu 2 milhões de votos e o Bolsonaro cresceu 7 milhões de votos. Então, demonstrando mais uma vez que, a despeito dessa vitória histórica do Lula e da perda do Bolsonaro, que também é uma novidade do ponto de vista dos padrões históricos, né, se um candidato à reeleição perder, o Bolsonaro demonstrou um fôlego relevante, forte, nesse segundo turno. Mesmo que ele não tenha, né, obtido apoio de nenhum dos outros candidatos, né, que saíram do primeiro turno, né, a não ser do Padre Kelmon, que duvido que seja o responsável por esses 7 milhões de votos aí. Agora, tem umas cidades interessantes que a gente mencionar aqui, porque eu vi no Twitter do Gabriel Zanlorenzi, que é um jornalista do Nexo, do jornal Nexo, e quem gosta de dados eu sugiro segui-lo, porque ele tem um tratamento muito legal dos dados. Ele trouxe as 3 cidades com melhor performance do Lula e as 3 cidades com melhor performance do Bolsonaro no Brasil. O Lula ficou com 93%, quase 94%, em Guaribas, no Piauí, Campinas também no Piauí, 93%, Bonfim no Piauí, 92%. Pô, Piauí é Maria, hein? E o Bolsonaro, ele teve 89% dos votos em Nova Pádua, Rio Grande do Sul, e atenção, as 2 próximas, Nova Santa Rosa, se eu não me engano, aqui no Paraná, 85,7%, e 4 pontos no Paraná, também 85%. São as cidades com maior votação proporcional de cada um dos dois. Nordeste para o Lula, Piauí, basicamente. No Piauí, o Lula ganhou em todos os municípios. E os Paraná e Rio Grande do Sul, as cidades de maior votação do Bolsonaro. E aí o Lula sai vencedor, né, dessas eleições, com essa margem super apertada. E o discurso, né, chama atenção pelo seu tom conciliador, né? O Lula apresenta, sim, algumas mudanças, algumas novidades, já apresenta uma preocupação muito maior com as minorias, né? Minorias étnicas, as minorias das mulheres, os grupos que lutam pela liberdade sexual, mas apresenta um tom também bastante conciliador, né? Um pouco, já muda um pouco o tom, não sei se vocês acharam isso em relação ao Lula candidato, o Lula eleito já apresenta uma nova faceta aí. Na verdade, o Lula se colocou no centro. Já foi assim, vamos falar bem a verdade, entre 2003 e 2011, que ele liderava uma aliança que envolvia inclusive setores da centro-direita, que vão estar com ele agora no governo. Então, por isso, ele se colocava no centro. Então, eu vejo ele muito mais próximo de um Biden, de um Macron, talvez não com um perfil tão liberal na economia como o Macron, do que como mesmo um social-democrata mais à esquerda, tá? Ele tende a fazer um governo de centro, pelo perfil da frente ampla que ele criou para derrotar o Bolsonaro, pelas dificuldades que ele vai ter no Congresso, ele vai ter que trazer o centro e boa parte da direita para ter condições de governabilidade, ele vai ter desafios. Então eu acho esse tom moderado, ele se ajusta, ele está relacionado à situação política do Brasil e do Congresso Nacional. Ele precisou adotar um tom moderado para diminuir resistências do mercado, de alguns setores das classes médias, e também já para criar uma aproximação com esse Congresso Nacional que tem uma inclinação de centro-direita, para desarmar resistências e desconfianças que mesmo assim existiram. Eu só queria falar um pouco aqui, se vocês me permitem, sobre essas regiões aí que o Domingos falou, onde Bolsonaro foi melhor e onde o Lula foi melhor. Essas regiões do Paraná eu conheço. E conheço também, Querência ainda não fui, mas conheço Pitanga, onde o Lula ganhou, conheço Reserva de Iguaçu, onde o Lula também ganhou, que é a terra de um grande amigo nosso. E eu gostaria de fazer uma comparação. Essa região aí é de Nova Santa Rosa. Eu não conheci bem Nova Santa Rosa, mas eu conheci uma cidade próxima. É uma região assim, de agricultura de ponta, agricultura altamente mecanizada, é bonito de ver as plantações de soja. E ali em Pitanga, em Reserva de Iguaçu, acredito que em Querência do Norte, você já tem uma agricultura familiar. Se explica um pouco esses perfis. E eu não conheço o interior do Piauí, quero conhecer um dia, mas a gente sabe também que é uma região onde o Lula é muito forte por causa das políticas sociais. Então, nessas regiões onde tem um agronegócio muito de ponta, voltado para a exportação, o Bolsonaro tende a ter um desempenho muito forte. Agora, esse perfil centrista do Lula repete o de 2003, porque ele se adapta às condições que ele vai encontrar. Só para lembrar que eu acho que essa cidade, Santa Rosa, ela está mais na linha da capital das escolas, que é Lins,
E aí essas outras cidades nas quais o Lula tende a crescer dependem muito de agricultura familiar ou tiveram processos de assentamento do MST. Então aí nesses casos a mobilização desse tipo social, né, desse perfil social é sempre a favor das candidaturas do PT, do Lula, enfim, até pela história dos anos 80, 70, 80, né? E também pelas políticas do governo Lula ao longo do seu mandato, seus 2 mandatos. Eu fui ver aqui uma rápida pesquisa. Guaribas é uma cidade minúscula de menos de 5.000 habitantes e que possui IDH muito baixo, né? De 0,5, quase que redondo. Então é uma cidade bastante pobre, né? Com certeza bastante influenciado pelas políticas sociais do Lula. E aí, sobre o discurso, voltando, né, sobre o tema do discurso de abertura, me chama a atenção, em comparação com o discurso do Bolsonaro, né, que falava que a bandeira não ia ser nunca vermelha, né, o Lula, pelo contrário, já fala sobre a existência de um Brasil e não dois Brasis, né? Então, vou mandar essa para você, Luiz. O que você acha da possibilidade de unir esses dois Brasis? Você acha possível isso nos próximos 4 anos? Você acha que tem que ser essa a inclinação do governo? Eu acho que essa deve ser mesmo a inclinação de qualquer governo recém-eleito, e ainda mais no caso do Brasil, que está um clima político deflagrado. Então, acho que essa é a postura a ser buscada. Agora, que isso vai ser alcançado é outra história, porque o campo bolsonarista se mostrou, a gente vai falar talvez isso mais adiante, mas se mostrou muito estruturado e muito antipático ao PT. Então, o Lula pode conseguir trazer alguns dos setores para conversar no Congresso, como ele se dispôs, até o Tarcísio disse que quer conversar com o Lula, tudo isso é um horizonte mais factível. Agora que você vai amansar os setores radicalizados todos do bolsonarismo, isso eu acho que não está no horizonte, pelo menos dos 2 primeiros anos do governo. Depende muito do desempenho econômico e de outros fatores, mas no começo a oposição no Twitter, nas ruas, nas manifestações de alguns líderes religiosos, de alguns empresários, elas vão ser completamente contrárias ao PT. Sabe o que eu estava pensando, André e Luiz? Em todos esses anos acompanhando eleições, eu nunca tinha visto um foco tão grande nesse tal governo de transição. Talvez seja justamente por essa tensão que está tendo, né? Se o Bolsonaro vai ou não apoiar não, né? Reconhecer, né, a sua derrota no pleito. Fui até pesquisar, né, como é feito. São 50 cargos, né, especiais, chamados Cargos Especiais de Transição Governamental, CETG, né, a possibilidade, na verdade, de abertura desses 50 cargos que ficam sob coordenação da Casa Civil do Ciro Nogueira, né? Várias matérias estão sendo aí apresentadas com foco nesse governo de transição, que eu acho que nunca tinha ouvido falar direito, um pouco, né? Só, vai ter uma equipe de transição lá, mas agora tem um foco sobre isso, coisa assustadora, né? Eles estão olhando o que aconteceu nos Estados Unidos em 2020, quando o Trump não aceitou o resultado, mandou parar a contagem. Vocês lembram dessa história? E o Biden se sentiu obrigado a iniciar a transição como forma de assumir mesmo o governo de fato, ou seja, de iniciar a transição de fato para barrar a escalada do Donald Trump, que não aceitou o resultado, ou seja, para afirmar ou para se afirmar como o presidente eleito e próximo presidente dos Estados Unidos. Então, tem uma preocupação de que algo parecido ocorra, se bem que o Bolsonaro, desde ontem, ele não falou que não reconhece o resultado, não falou para parar a contagem, ou não disse em nenhuma rede social ou em alguma entrevista que não reconhece o resultado, enfim. Mas eu acho que tem a ver um pouco isso, com a experiência americana e pelo fato do Trump, na época, não ter reconhecido o resultado. Por isso que esse gabinete de transição e uma certa preocupação de que Bolsonaro dificulte esse processo, tá certo? Claro. Processo que deve ser comandado pela parte da campanha do Lula pelo Geraldo Alckmin, que provavelmente será o ministro da Casa Civil. Eu tenho a impressão que será o ministro da Casa Civil, que é um ministério super importante, que é o ministério que faz a coordenação do governo, e acho que é o perfil ideal para ser o ministro da Casa Civil. Depois a gente vai ter que entrar nesse chute sobre os ministérios aí. Eu estou me lembrando aqui, Zygmunt, que você chegou a mencionar sobre a semelhança do Biden, do Macron e do caso do Lula agora com o Brasil. A gente teve uma dupla de episódios 37 e 38, que a gente tentou lidar com isso, e é justamente, né? Essas 3 nações parecem ter passado por um momento semelhante, né? De uma união de um campo bastante amplo, democrático, né?
Nos Estados Unidos, parte do Partido Republicano, ex-republicanos. Na França, todo mundo, né? Todos os partidos antigos, junto com o partido Macron. E no Brasil também uma aliança gigantesca de partidos, de líderes políticos, contra uma nova direita, né? Uma direita que vem com uma cara diferente, que alguns chamam de extrema-direita, né? Nesse ponto, o Lula demonstrou ser um líder de fato capaz de trazer, né, esses apoios. Ele foi habilidoso na jogada com o Alckmin, porque ela era impensável há 2 anos atrás. Quando surgiu a notícia, todo mundo não acreditava e deu certo, porque afinal a chapa foi vitoriosa. Além do mais, a convergência com antigos aliados que romperam, como Marina, a Simone Tebet, que foi uma opositora ao governo do PT, os economistas liberais que nunca convergiram com o PT, lá do Plano Real, sempre tiveram visões muito distantes da política econômica do Guido Mantega, que foi o ministro mais longevo da economia, da Fazenda do PT. Essa convergência realmente foi algo histórico e que o Lula soube expressar no seu discurso, né? Porque foram 2 discursos na noite de domingo, né? O discurso no hotel, que ele leu, e o discurso na Paulista, que daí ele falou de improviso. Só o fato dele fazer um discurso lido, porque o Lula não tem problema para falar. Aliás, ele sempre fala muito bem, desde quando ele começou a liderar o sindicato dos metalúrgicos do ABC, sempre foi um orador muito potente, mas a opção de fazer um discurso lido demonstra essa liturgia com esse grande campo, para não esquecer de ninguém, para falar no tom correto. Então, uma certa decisão estratégica de já começar demonstrando essa predisposição de que esses parceiros vão ser membros do governo ou interlocutores permanentes, né? Perfeito. Então, para encerrar o bloco, Luiz e André, eu vou propor aqui uma pergunta. Qual é o fato mais marcante para vocês das eleições de 2022? O que vocês acham que ficou mais marcado para a memória de vocês, que vocês vão levar dessas eleições, que vocês acham relevante para a política e sociedade brasileira aí? André? Os atos de violência me marcaram muito, a violência que continua, eu estou vendo algumas notícias aqui. Teve um assassinato em Belo Horizonte, né? Teve isso, essa questão dos caminhoneiros agora, que, enfim, bloqueando estradas, né? Mas a polarização religiosa, isso é uma novidade. Católicos muito com Lula e evangélicos muito firmemente mobilizados em torno do Bolsonaro. O Bolsonaro ele se assumiu como uma espécie de governo dos evangélicos, ou de um governo que pelo menos promovia a pauta dos evangélicos. Defendeu a necessidade do STF ter um evangélico como um dos seus membros, o que eu não vejo um problema. Eu acho que até um sinal de pluralidade, refletir um pouco a diversidade da sociedade brasileira, não vejo um problema. Acho que os evangélicos devem ter seu espaço. Mas dessa divisão muito nítida, ela é uma novidade. Espero que isso seja um pouco diminuído nos próximos anos. E esses atos de violência inaceitáveis, especialmente o de Foz do Iguaçu, a morte daquele guarda municipal. A política no Brasil sempre foi violenta, a gente não pode esquecer disso, sempre teve violência. Mas, assim, violência entre eleitores, eu acho que isso também é uma certa novidade. Havia a violência política, de políticos que tentavam acabar com adversários, enfim. Mas entre eleitores, isso também não me parece muito... Isso é uma novidade, assim. De 88 para cá, eu não me lembro muito disso. Negativas as duas, né? Negativas, duas negativas. Essa coisa da divisão religiosa é algo que expressa um fator social novo para o Brasil, né? Que é a divisão da população mesmo, né? O Brasil era a maioria católica esmagadora, né? Até pouco tempo atrás, e agora não é mais, né? Interessante esse fator aí. E você, Luiz? Muitos pontos me marcaram na eleição. Acho que é a eleição mais marcante que eu vivi. Ela conseguiu condensar tudo que tem de ruim e de bom na história da política brasileira, na história dessa nova república que vem de 1985, tem a Constituição de 88, para cá, por exemplo, o uso da máquina, que é uma coisa tradicional e sempre foi tentando se coibir aos poucos ao longo do aperfeiçoamento das instâncias de controle, das leis de combate ao uso da máquina. Agora ela foi usada de uma forma impensável também em alguns pleitos anteriores. O aparelhamento de algumas instituições de Estado, né, que também já existiu na história brasileira e agora, como o caso da Polícia Rodoviária Federal, com as operações para tumultuar a votação em alguns estados, o patrimonialismo, enfim, todos esses elementos que são muito marcantes do Brasil estiveram claros agora, mas também as coisas bonitas ou boas que a gente tem na história recente. Por exemplo, o próprio arranjo político da Constituição de 88, que foi costurado em 1984, 85.
pelo Tancredo Neves, uma grande frente para fazer a transição da ditadura para a democracia. Ela foi reafirmada de alguma forma nessa eleição. E é muito interessante a gente ver aliados que caminharam juntos na década de 80 em favor da democracia e depois se afastaram, no caso do Fernando Henrique e do Lula, se reaproximarem. Economistas que defendem um modelo de uma economia um pouco mais competitiva e mais desenvolvida contra uma economia predatória e entreguista. Todos esses elementos se reaproximaram agora, reapostando na Constituição de 88, que é um ponto alto da nossa história recente, que nos trouxe até aqui nos melhores passos que a gente pôde dar nos nossos 500 anos de história. Então, a despeito de tanta coisa difícil de assistir, de tudo que a gente viveu na pandemia, essa eleição ela trouxe algo de positivo da nossa história e isso me marcou bastante. Estava lendo o Otávio Amorim Neto dizendo que o Lula ele vai ter que ser o fiador de uma grande articulação da direita moderada. Ele vai ter que tentar uma aproximação entre o PMDB e o PSDB, que afinal de contas são a origem do mesmo, são do velho PMDB. Então, tudo isso me parece positivo, além dos elementos negativos, porque essa eleição foi de fato um combo de tudo. Foi um combo de tudo. Então seria isso, e agora queremos saber qual que é o seu ponto marcante, o ponto alto ou ponto mais baixo da eleição de 2022, Alessandro. Eu vou falar só um que me deixou, porque eu fiquei muito comovido com as suas palavras, né? Eu vou revelar, posso revelar aqui, Luiz? Vou revelar que o Luiz estava um tanto quanto emocionado após os resultados das eleições. Eu vou complementar só, vou na direção, concordo com vocês dois, mas o que me chamou a atenção foi a capacidade do Bolsonaro se institucionalizar, do bolsonarismo se institucionalizar e se cristalizar, né? Ganhar todo um contorno de partido, de apoiadores, né? A capacidade de mobilização que eles mostraram de queimar alguns ex-bolsonaristas, né? Esses são descartados muito rápido e outros são colocados. Eu destaco isso em vários episódios aqui porque realmente me assustou. Eu digo isso porque em 2018 ele era apenas um candidato que a maior parte dos analistas políticos viam como um fogo de palha, que era impossível de ganhar, porque não tinha tempo de televisão, não tinha partido direito, etc. Conseguiu ser eleito, depois ele consegue montar um verdadeiro movimento político, né? E em 2022 consolida, né? Então, eu acho que o que marcou, né, para mim, um ponto baixo, né, já que é um movimento antidemocrático, enfim, com uma série de problemas, na minha opinião. Ponto baixo que fica marcante para mim é o bolsonarismo se consolidar. Bom, nós colocamos, na verdade, no nosso Instagram uma janela para vocês mandarem, vocês ouvintes, né, nos enviarem perguntas, e uma chuva da mesma pergunta é o que ocorreu, André e Luiz. Muitos ouvintes perguntaram sobre a governabilidade de um governo Lula. Queria ouvir de vocês, então, André, primeiro. Olha só, ele vai ter que governar com o Centrão. Então vai ter ministro do Centrão, vai ser o mesmo de sempre. Isso só vai ocorrer, ou seja, sem ter o Centrão com força no governo, quando a gente tiver uma reforma política, diminui enormemente a fragmentação partidária, já diminuiu um pouco agora, até essa bancada do PL aí, a bancada do PL é uma mistura da força do populismo de direita, que sempre teve uma capacidade enorme de produzir fenômenos eleitorais, Jânio Quadros, Enéas, o próprio Paulo Maluf, Collor, todos populistas de direita, todos. O próprio Francisquini aqui no Paraná, uma votação incrível para deputado estadual, fez quase meio milhão de votos. O Francisquini é filho, né? Não, o pai. O pai em 2018. Tá. Então você tem uma mistura disso e uma boa parte do PL é centrão. Então é uma mistura dessa capacidade do populismo de direita de produzir fenômenos eleitorais com essa capacidade de você usar muito bem a máquina pública, né? Para ampliar bases eleitorais. E também você tem uma diminuição da fragmentação partidária por causa da cláusula de barreira. Mas um sonho de um governo só de esquerda só será possível, como foi lá a Geringonça em Portugal, e agora o Partido Socialista sozinho tem mais de 50% das cadeiras, isso só vai ser possível com uma reforma política, que eu espero que o Lula faça, porque ele é o único que tem condições de fazer isso sem uma nova Constituição. Tá? Eu só vejo ele com essa capacidade. O Lula tem uma operação política difícil para trazer o Centrão
O PL tem metade de eleitos bolsonaristas duros e metade do centrão raiz. Então, não vai ser uma adesão total, né? Acho que isso vale também para o PP, que acabou elegendo alguns bolsonaristas, embora em menor proporção do que no PL. Então, ele vai ter que começar essa coalizão com apoios indisciplinados, né? Você não acha? Vai começar. Eu fiz uma projeção aqui que ele vai precisar, porque você monta uma coalizão já pensando nas traições ou os partidos, eles são muito regionalizados, eles atuam de forma articulada lá em Brasília para garantir os seus espaços no Estado Nacional, e os recursos do Estado Nacional do orçamento são fundamentais para alimentar as bases. O Centrão, gente, ele concentra em eleição estadual e eleição proporcional, e eleição para prefeito, porque essas coisas elas se retroalimentam, tá? Se eu tenho governo do Estado, se eu tenho deputado, eu elejo prefeito, se eu tenho prefeito, eu elejo deputado, eu sou forte para governador. Então o Centrão, como é que ele ganha na eleição? Ele sai ganhando em toda a eleição, mesmo que ele não lance um candidato a presidente competitivo, que é impossível, dadas as divisões. Ele ganha, porque o Brasil, assim, a gente tem eleição para presidente, mas tem outras eleições. Então o Centrão ele se concentra onde? Eleição para governador de estado e eleição proporcional. É ali que é o jogo do Centrão. E é ali que ele adquire força para ocupar espaços do Estado Nacional. E aí, gente, eu projeto o seguinte: o Lula vai precisar dos seus 9 partidos, do União Brasil, do MDB, do PSD, do PDT, do PP e do Republicanos. Do Tá? PSDB. E do São 13, PSDB, são 15? o PSDB, talvez o Cidadania, mas eu acho que o PSDB e o Cidadania querem ter um espaço próprio ainda. Tá? Eu acho que a única maneira do bolsonarismo perder força nos próximos anos é surgir uma outra liderança no campo da centro-direita, um outro candidato, que eu acho que é o Eduardo Leite. Eu acho que ele é o principal candidato a ser uma força na centro-direita, capaz de rivalizar com o Bolsonaro ou o bolsonarismo. Eu vejo dessa forma. Eu acho que Cidadania, PSDB, Podemos, por exemplo, querem seguir um caminho próprio, tá? Não na base do Lula, mas também distantes do bolsonarismo. Eu tenho essa impressão. Tá. Eu penso que vai ser, para você aprovar reformas constitucionais, o Brasil tem uma Constituição muito ampla, então você volte mesmo, você precisa emendar a Constituição, e eu acho que vai precisar trazer, inclusive, partidos da base do próprio Bolsonaro, da coligação do Bolsonaro, republicanos e PP, talvez uma parte do PL, e para conseguir fazer reformas constitucionais, já contando com traições. Você acha que o União Brasil, que pode se fundir com o PP, vai virar um partido com 180 cadeiras e tal, mas o União Brasil tende a uma parte a custear o alambrado do governo, do futuro governo? Aí é União Brasil uma dúvida mesmo, porque é uma fusão do DEM e do PSL, mas eu acho que essa fusão com o PP já mostra um pouco esse caminho que esse partido, que a União Brasil, quer seguir, que é se Todos os concentrar. caminhos levam ao governo. Todos os caminhos levam ao governo. Para o Centrão, todos os caminhos levam ao governo. Assim, a gente estava falando dos pequenos municípios aqui, eles são absolutamente dependentes de transferências dos governos, de emendas, de investimentos. Só lembrando, André, para situar o nosso ouvinte aqui, né? A gente está falando de emenda, o cálculo do André agora é sobre emendas constitucionais e, por exemplo, até o teto dos gastos, né? É algo que, para ser alterado, precisa ser via emenda constitucional, né? E são 308 votos e a base inicial do PT de apenas 139 votos, né? 200 cadeiras a mais, né? E mais, é uma coisa até que a gente não pode esquecer, ele vai ter que abrir mão de candidaturas nos governos estaduais em 2026, vai ter que apoiar candidatos desses partidos nas prefeituras, nas capitais. Você monta uma coalizão, e essa coalizão não é só para votar também, junto com o governo no Congresso. Ela envolve mais compromissos. É uma coisa, inclusive, que o Bolsonaro não fez. Esse é um dos grandes erros dele que quase ninguém fala. O Bolsonaro não montou uma frente partidária de centro-direita. Ele não usou as eleições municipais para consolidar essa frente em 2020. O Bolsonaro cometeu erros sucessivos, né? Então, ele vai precisar ampliar a sua coalizão, vai ter que incorporar o centro e a direita, e isto vai ter um custo. Vai ser um governo menos progressista, vai ser um governo bastante centrista, bastante moderado, as coisas vão ter que ser muito bem pactuadas, e eu quero ver, por exemplo, como fica a relação do PSOL com o governo, né? O PSOL, que foi uma espécie de oposição de esquerda nos governos do PT, em um período do governo do PT, o PSOL talvez não concorde com algumas coisas que o PT tenha que fazer. Então, o Lula vai ter que ser muito habilidoso. Claro, ele tem essa habilidade, ele tem essa capacidade, ele ganhou 3 eleições presidenciais, mas vai ser um equilíbrio delicado. Delicado de resto, porque se a economia não engrena,
esse apoio fica cada vez mais difícil no Congresso, né? Porque a população começa a demonstrar insatisfação, impaciência, e o Congresso está sempre olhando para a população, né? Não, e o Congresso vê isso, começa a exigir mais. É. Exigir mais. Então, eu acho que essa fusão do União Brasil e do PP, e quem lidera o Centrão? Antigamente era o PMDB, era a nave-mãe, né? O pessoal se orientava pelo PMDB. Isso se perdeu um pouco, o PMDB perdeu espaço, ele mostrou o caminho, né? Ele mostrou o caminho, o pessoal entendeu que era o caminho, vão apoiar todo o governo, deixa a eleição presidencial para o PT, para os tucanos, ou para o Bolsonaro, para a direitona e tal, e a gente vai ficar aqui nos governos estaduais, nas prefeituras, nas eleições proporcionais, e vamos tocando o barco. O PMDB mostrou o caminho, né? Mas eu acho que essa jogada do Lira e do União Brasil, do PP e do União Brasil, é para liderar o Centrão, tá? E se você tem um partido como esse, que vai ter mais de 100 cadeiras, ele vai ter que ter um espaço significativo no ministério, vai ter uma importância muito grande nas votações, ou seja, o espaço de barganha, a capacidade de barganha desse partido vai crescer bastante. Exato. E no Senado, vocês acham que o cenário é melhor? Segundo o levantamento da Arco, né, o Senado Federal, a base do governo, a base governista é de 15 senadores, né? O centro está com 42 senadores e a oposição, né, principalmente os bolsonaristas e os integrantes do PL, são 24, né? Vocês acham que o cenário está mais complicado que na Câmara ou não? Eu acho que é um pouco mais difícil, mas a lógica é a idêntica, essa que o André descreveu para a Câmara. Porque se consegue ir amarrando com esses partidos do Centrão, tem essa coisa da gravidade, vai vindo mais gente, e claro, com concessão de presidência, né? Dificilmente o PT vai ter a presidência do Senado, por exemplo, né? É impossível isso. Então, negociando isso, eu acho que é possível estabelecer uma maioria, ainda que não a maioria mais confortável, uma maioria mínima para o começo do mandato. Aliás, né, eu achei legal o pronunciamento do Pacheco, né? Que o Rodrigo Pacheco parece que tomou um ar, né? A fala de alívio dele com a eleição do Lula parece que ficou claro, né? É interessante porque ele viu que com os bolsonaristas que foram eleitos para Senado, que claramente gostariam de presidir o Senado, ele foi costear o alambrado do Lula no segundo turno lá em Minas, para ele poder ser o candidato do eventual governo eleito, que agora de fato foi, contra um candidato bolsonarista, que vai ser esse bate-chapa em 2023 ali na primeira sessão, né? E aí ele demonstrou, ele tava faceiro. Ele tava faceiro no discurso dele. E, além do que, ele falou também que dá para manter o orçamento secreto. Ele já colocou as asinhas de fora também, não foi? Pois é, ele é diferente do Arthur Lira, né? O Lira parece um, né, sabão, né? O cara É, já é todo malandrão, já falou, já é. deixou tudo aberto. Estou aberto aqui para negociações, praticamente, só faltou ele falar isso. Bom, pessoal, tem uma outra pergunta, não sei se algum de vocês quer atacar. A pergunta é do Pedro Filipac, que fala mais ou menos sobre governabilidade, mas em relação a Faria Lima, né? Aos grandes empresários, ao sistema financeiro privado, né? Alguém quer atacar essa ou não? Eu vou falar sobre isso. Eu acho que o Lula já fez um movimento que a Faria Lima gostaria. Quer dizer, já trouxe o Alckmin, recebeu apoio de economistas do Plano Real. Está um pouco, a gente não sabe quem ele vai colocar no Ministério da Economia ou no Ministério do Planejamento, né? Mas ele tem falado muito em previsibilidade, ele tem falado muito em retomar uma certa tranquilidade, né? E quando você fala em previsibilidade, você está evidentemente falando que as decisões do governo não vão ser surpreendentes para o mercado, ou seja, que elas não serão instáveis, que elas não serão objeto, vamos dizer assim, do humor do chefe de Estado, Uhum. né? Então, ele já mandou esses sinais, mas eu acho que essa transição também, esses sinais eles vão se fortalecer ainda É, mais, é. né? Eu Eu, acho eu que tenho. assim, o Lula tem uma história do primeiro mandato dele que a Faria Lima ela não pode se queixar, né? Ele não usava esse termo ainda nos anos 2000, né, Domingos? Mas ele manteve a inflação sob controle, superávit primário, não há muita, não É, pode se queixar, crescimento econômico, enfim. eu acho que quando a grande imprensa fala que o Lula não pode se eleger com uma carta em branco, que tem que decidir se vai ser o Manteiga ou o Palocci, é chantagem para deixar o governo cada vez mais dentro da cartilha desses interesses. Agora, para bom entendedor, é claro que o Lula vai começar o governo como ele começou em 2003, claro, no meu modo de ver, né?
ele vai estar muito mais afinado com uma política econômica pouquíssimo heterodoxa na saída. E ele vai fazer isso para pegar confiança. Tanto que existem já movimentações do Meirelles ser ministro da Fazenda, que é claro, tudo especulação, mas eu acho que vai ser por aí, sabe? A gente pode esperar o Lula mais moderado, como foi em 2002, como o André tinha dito anteriormente, e isso no ponto econômico. E aí essas impressões já aparecem, né? O dólar começou a cair, então a Faria Lima está Sim. faceríssima. Eu acho que a lógica que ele vai restabelecer é uma lógica que é do próprio modelo institucional brasileiro, né, no ponto de vista da economia, né, que é a implantação, né, o retorno, por exemplo, do Ministério do Planejamento, que normalmente é mais desenvolvimentista, sendo equilibrado pelo Ministério da Fazenda, que é um pouco mais equilibrado, um pouco mais liberal, né, mais preocupado com o geral das coisas. Os bancos públicos também, né, refletem isso, né. Nós temos o BNDES, que é a mão de fomento do governo brasileiro, e o Banco Central, por exemplo, né, só ali equilibrando as contas, né, podando um pouco os investimentos, enfim. A política do Lula, dos primeiros mandatos dele, da Dilma também tinha um pouco disso, mas eu acho que o retorno dessas instituições que se equilibram, quase que naturalmente, eu acho que vai ser, eu chuto dizer que vai ser a cara desse governo Lula na economia. E aí, vou propor uma coisa: tinha vários tópicos aqui previstos para ser discutidos, mas eu vou transformar tudo isso aqui, pode ser, Luiz e André, numa pergunta sobre os maiores desafios para vocês que o governo Lula vai enfrentar. Vocês podem aí falar abertamente, então. Pode responder com um pacote assim, de meia dúzia de desafios e tal? Não, Vai lá, André. eu acho que ele vai ter um problema de governabilidade. Vamos ver como ele vai compor esse ministério, mas vai ser um governo de equilíbrio, tá? Como você mesmo disse, eu acho que ele vai manter uma política econômica mais ortodoxa, mas vai retomar paulatinamente a atividade dos bancos públicos, vão ser mais ativos, vai ter mais investimento em educação, ele vai equilibrar entre um desenvolvimentismo e uma ortodoxia. São coisas que podem ser combinadas, É. podem ser combinadas. Quem analisa a experiência de estados desenvolvimentistas aí, Coreia do Sul, a própria Suécia, sabe que tem esse caminho. Eu acho que ele vai ter um problema com o radicalismo de direita, vai ter um problema, Aliás, já está tendo, né? já está tendo, ele vai ter um desafio. E tem um detalhe, vocês falaram da economia, as expectativas para a economia internacional não são boas, não são boas, há muita dúvida, então ele vai ter muitos desafios mesmo, né, nos próximos anos, e não sabe o que vai acontecer nos Estados Unidos, a gente não sabe o que vai acontecer na Europa, houve um avanço da extrema-direita na Europa agora, a gente não sabe o que vai acontecer em outros países aqui da América do Sul, por exemplo. Eu acho que existe uma possibilidade real da direita voltar na Argentina, mas eu acho que o Lula também não tende a ter problemas de relacionamento, por exemplo, num eventual novo governo Macri. Estou pensando aqui. Então, eu acho que ele vai ter alguns desafios mesmo. O cenário econômico internacional, a governabilidade, com uma coalizão heterogênea do ponto de vista ideológico, não muito coesa, e o radicalismo de direita. E também vai ter que enfrentar, talvez, resistências à esquerda, tá? De grupos de esquerda que talvez não concordem com alguns rumos que o governo toma. Então, são esses os desafios que eu acho que ele vai enfrentar. E, como eu disse, um cenário internacional bastante tenso. Crescimento de tensões entre potências, Estados Unidos, China, Rússia e Estados Unidos. Então, veremos como ele vai atuar nesse cenário. Me desculpa, André. Eu achei engraçado que você falou, vai ter que enfrentar resistência de direita, de centro, de esquerda, ou seja, tá ferrado, né? Eu acho que a ala mais à esquerda do PT e de partidos de esquerda que apoiaram ele vão ter que ter uma certa paciência, muita paciência. Sim. E vão ter que conviver no governo, na base, com pessoas que estão com o Bolsonaro hoje. Vão ter que fazer isso. Não tem como. Não é porque eu quero ou porque o Lula quer. Não tem como. Alguns estudos da Gabriela Lota, por exemplo, apontam práticas, né, de abuso de autoridade, enfim, uma série de coisas que Assédio conduziram a institucional. sede institucional, uma série de pessoas pedindo demissão, técnicos de carreira que já estavam lá há muito tempo, que sabiam como funcionava cada uma dessas instituições, que agora não estão mais lá, né? Então, reconstruir essa coisa que foi construída durante 20, 30 anos não vai ser uma tarefa fácil, né? Então, estou ansioso para ver o que vai ser a equipe ministerial do Lula, quem vai ocupar as principais posições também nos bancos públicos, né, e nas outras instituições. É especialmente sensível nessa dimensão que você levanta o problema do IBAMA e de instituições de combate ao desmatamento, porque
a boiada passou do ponto de vista do desmantelamento, e os grupos que querem isso desmantelado são muito poderosos nessas regiões distantes da fiscalização. Então, essa é uma burocracia difícil de reconstruir no curto prazo. Perfeito. Então, o Alessandro nos provocou para competir aqui nesse episódio, para fazer uma disputa para ver quem acertava mais os resultados das eleições para governadores de segundo turno e presidente. Qual que é o resultado, Alessandro? Você que coordenou o bolão e, portanto, deve ter feito um chuncho aí. Qual que é o resultado? Não fiz o chunche e a prova disso é que eu perdi. Senão eu ia propor aqui ao vivo alguma aposta real, né? Algum prêmio para isso. Mas aí, Luiz, você aqui que deve ter feito os seus chutes no momento de pouca inspiração, você errou 4 chutes. De 12 governadores. De 12 governadores, mais o presidente da República, e você ficou em último, então, portanto, tá? Caramba. Eu errei 2, o Haddad, e eu chutei também o Rogério Carvalho no Sergipe, que foi o mesmo que nós 3 erramos, aliás, né, no Sergipe. Todos vocês 3 colocaram o Rogério Carvalho e ele não foi eleito. E o André só errou esse. Então, o pragmatismo britânico do André Zigman fez ele vencer esse bolão aí, né? Parabéns, André, você ganhará. Vale aqui um registro, porque o Rogério Carvalho estava na frente nas pesquisas, eu não tinha visto antes, quando eu palpitei, mas eu vi depois, e ele perdeu por 0,5% lá, que pode ter sido efeito das operações da Polícia Rodoviária Federal. Eu também pensei isso no momento, e o PT talvez claro. não tenha chamado a atenção para não deslegitimar o processo eleitoral, né? Então pode ter sido isso, e caso essa especulação tenha alguma procedência, o André Zigman cravaria 12 governos estaduais. O bicho é viciado em política, hein, rapaz? Ele tem faro para coisa. Viu, gente? Eu vou só assim, eu vi uma pesquisa do IPEC também, para me basear no chute, e o empate técnico eu me baseei na máquina, ou seja, quem está no governo, que isso opera, a gente sabe que opera, tá? O Sergipe, ele estava na frente, mas o outro era o candidato do atual governo, né? Mas eu imaginei também que a onda Lula no Nordeste pudesse levar ele, né? Aí teve essas operações, não sabe o impacto disso, né? E o Rogério Carvalho é um quadro para o futuro do PT. Eu não sei a idade dele, mas ele teve uma boa atuação no Senado, né? É novo, né? É novo, então eu acho que ele é um quadro importante e o PT vai ter quadros importantes. O governador do Ceará, né, o Camilo Santana, foi um ótimo governador, pode ser usado no ministério, pode trabalhar no ministério. O Rui Costa, Flávio Dino, que não é do PT, mas enfim é da esquerda. Então são gestores bem-sucedidos no Nordeste. Tem o Lula? Tem, mas o PT fez gestões bem-sucedidas no Nordeste à esquerda, né? Flávio Dino, Camilo Santana, antes o Cid Gomes, Jacques Wagner e Rui Costa. Mas eu me baseei nisto, né? E eu também falei que o Lula ia ganhar por pequena margem. Eu escrevi isso. Escreveu, é Escrevi verdade. isso, ia ganhar por pequena margem, né? Gravou também. Gravei também. Vocês têm alguma coisa para destacar sobre os governos estaduais? Alguma coisa chamou a atenção de vocês? A vitória muito forte do Tarcísio. Eu acho que dava uma aproximação do Haddad que poderia deixar a eleição um pouco emocionante, e essas pesquisas não se confirmaram quando deu o resultado, né? Embora o Haddad tenha feito o recorde no desempenho de um candidato petista em São Paulo, superando o Genuíno em 2002. E você, André? Eu acho que o candidato, agora é fácil falar, né? Mas eu acho que eles deviam ter lançado França candidato a governador de São Paulo. Tem uma resistência muito grande no interior de São Paulo, ao PT. O PT vai ter que trabalhar com isso. Mas a notícia importante do PT é São Paulo e região metropolitana, tá? Mas também tem que ver como é que o Lula vai trabalhar com isso. Tem Tabata Amaral, que é do PSB. O PSB é o partido do vice-presidente, não é? Que quer ser candidata a prefeita. Você tem o Boulos, que também quer ser candidato a prefeito, já foi bem na última eleição. E você teve algumas eleições simbólicas no Estado. Por exemplo, a vitória do Eduardo Leite no Rio Grande do Sul. Eu acho que ele pode ser, eu já falei, ele pode ser uma figura de centro-direita para rivalizar com o Bolsonaro. Ficar entre o Lula e o bolsonarismo. Mas também depende do que ele vai fazer nesse segundo governo. E ele ganha bem, ele é reeleito, tá? E ele ganha bem. Tem uma discussão se ele se reelegeu ou não, enfim, mas ele estava no outro mandato, né? Ele saiu, mas ele estava no outro mandato. Eu acho que tem outra vitória simbólica,
que é a vitória da Raquel Lira em Pernambuco. Ela acaba com uma hegemonia de 16 anos do governo PSB. Também a Marília Reis é uma candidata jovem, ela podia se projetar com uma liderança de esquerda, e isso, pelo menos, foi atrasado. Pelo menos foi atrasado. E o PSDB vai governar Pernambuco, é um estado importante do Nordeste brasileiro. O PSDB, ele se recupera nesse segundo turno, ele ganha no Mato Grosso do Sul, ganha em Pernambuco e ganha no Rio Grande do Sul, quer dizer, ele ganha estados importantes, com tradição política. Aliás, eu ia destacar isso, a recuperação do PSDB e do PSB nesse segundo turno, né? Eles estavam quase destruídos e acabaram saindo com um saldo até que razoável, né? Eu só queria falar mais uma. Você falou bem do PSB, o PSB ganha agora vai ter 3 governadores. Outra derrota simbólica, eu falei da Marília Reis aqui, que poderia se projetar com uma liderança de esquerda, mas acaba, pelo menos isso vai ser adiado, como eu disse. Mas uma derrota dura para os conservadores foi na Bahia, né? O ACM Neto foi um importante prefeito, muito bem avaliado em Salvador. Até o Bolsonaro falou que um dia ele ia ser presidente. E isso também foi adiado. É novo, saiu bem sucedido da terceira maior cidade do Brasil, que é Salvador, não deve ser fácil governar, mas ali também foi uma derrota muito dura para esse centro-direita, né? E para os projetos aí do Antônio Carlos Magalhães. Então eu vejo essas. E o Tarcísio, né? O Tarcísio realmente vai governar o maior estado. Vai ser o bunker, né? Vai ser o bunker ou o Domingues. Eu acho que vai ser o bunker, mas talvez ele também tente algum distanciamento, porque ele não tem um estilo tão combativo, né, quanto o do Bolsonaro. Vamos ver como é que ele vai equilibrar essas coisas. Eu acho que se essa infraestrutura digital tiver a relevância que demonstrou no caso do Moro, ele não pode brincar com a Carla Zambelli e com o Eduardo Bolsonaro. Esse distanciamento vai ter que ser feito com muita habilidade, porque a estrutura que eles têm para disseminar a opinião que eles quiserem e a imagem que eles quiserem dos seus adversários é muito forte. E eles atropelam, passam por cima. Então, o Tarcísio, quadro técnico, qualificadíssimo, como foi dito aí dele, né? Ele vai ter que demonstrar habilidade política que até então ele não demonstrou, para tentar fazer um governo com mais mediação com uma direita moderada. Porque a Carla Zambelli ela é responsável por 70% das publicações de maior alcance da campanha do Tarcísio. É um capital que eles têm internamente. Eles sabem mobilizar isso contra os seus traidores, entre aspas, se é que a gente pode dizer isso. Então, a estratégia inusitada do nosso amigo ACM Neto acabou não dando certo de se pintar de laranja. Você gostou, André? Você gostou do bronzeamento artificial do nosso candidato ACM Neto? Ele virou uma das coisas mais cômicas da campanha, mas ali eu acho que o PT tem uma É assim mesmo, quem mora em lugar muito frio, que nem a Bahia, quando você tá frio, a pessoa fica branquela, fica quase cor-de-rosa. E daí, quando chega na época do verão, o sol pega muito e a pessoa fica alaranjada. É normal. Vocês estão de sacanagem com essa. Mas ali o PT, acho que vem de uma gestão bem sucedida do Rui Costa e tem uma estrutura, acho que especialmente no interior do estado, muito forte, uma máquina política muito forte. Sim. Então, teve um episódio da Lopretti, do assunto, que ela entrevistou um professor da Federal da Bahia e ele falava que a máquina que o PT criou lá já é superior à máquina do ACM dos anos 80 e 90. Já é uma máquina mais forte do ponto de vista dessa capilaridade estadual, dessa força organizacional, equivalente ao que era o PSDB em São Paulo antes do legado do Dória. eu só queria falar um pouco sobre o Alckmin. Ele fez um dos lances mais espetaculares, o que não é de acordo, não é do estilo dele, né? Ele fez um lance espetacular, se aliando com o antigo adversário, se engajando na campanha. Eu acho que o Lula tem dado um espaço muito grande para ele, o que eu acho correto. E acho que o Alckmin também mostrou um certo desprendimento, tá? Algo que faltou em outras lideranças aí, que tem faltado em outras lideranças. Eu acho, para mim, ele é o personagem mais admirável de toda essa confusão aí que a gente vê. Pau a pau com a Simone Tebet, André, se me permite. Isso. Mas fala você. Não, eu acho que é isso. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que ele demonstrou um sentimento de desprendimento fantástico. E fica o meu registro. E para os dois, para ele, para o Alckmin e para Simone Tebet, um senso do momento histórico, né? Que de fato tinha que fazer uma convergência mais abnegada das suas posições clássicas em função do momento, da situação política, mas também em função do reposicionamento de carreira, né? Realmente, o senso histórico, de urgência histórica, e acho que os dois realmente são os maiores heróis aí
dessa história toda, especialmente a Simone também, mas o Alckmin, porque eu acho que o Alckmin conseguiria bater o Tarcísio. Tá? Ficando distante de Lula e Bolsonaro, ele conseguiria bater o Tarcísio, vencer o Tarcísio. Ele era muito forte no interior de São Paulo, agora não sei mais como será com esse alinhamento. E você falou do desempenho do PT, o desempenho do PT é apoiado pelo Alckmin. A gente não sabe até que ponto esse desempenho também não é resultado do apoio do Alckmin. Mas eu acho que ele fez um lance de maior abnegação, de maior desprendimento, entendeu o momento histórico e merece ter um destaque importante no governo e, quem sabe, ser candidato à sucessão. O Manuel Galdino, da Transparência Brasil, ele disse que provavelmente ninguém ganharia essa eleição se não fosse o Lula. E provavelmente o Lula não ganharia se não fosse essa frente. Basicamente, o Alckmin e os nomes que chegaram com muita presença, Simone, Marina, e isso tudo deu resultado favorável numa situação muito difícil. É muito difícil ganhar uma eleição contra essa, de um movimento político que é jovem e mobilizado. O PT não é mais o protagonista da mobilização política no Brasil. Já foi, esquece. Agora é o bolsonarismo. E aí ganhar dessa onda que eles fizeram, do uso da máquina, só foi possível nesses termos, e eu acho que foi de fato uma coisa ímpar na história. E aí a gente chega no momento, André, que a gente tem que resolver uma maldição. Depois de muita conversa, a gente chegou em uma apropriada aqui para você. Você acha que o governo Bolsonaro foi maldito? E em quê? Eu acho que a gestão da pandemia e da economia. Tem questões de educação, na ciência e tecnologia que são relevantes, mas o principal problema do governo Bolsonaro, e aí eu acho que ele perde a eleição, é uma sucessão de erros, né, no governo dele. Políticos, mas o principal erro é a gestão da pandemia. Se ele tivesse tratado de outra forma, acho que seria imbatível na eleição. Tá? E a gestão da economia. Ele não enfrentou a pandemia do ponto de vista sanitário e do ponto de vista econômico. Aquela história de que a economia vem depois, ele demonstrou que isso não é verdade agora. Usando o orçamento para melhorar a economia. Isso. Eu acho que o Guedes também, a visão do Guedes das coisas atrapalhou muito. É uma visão, um liberalismo muito ferrenho. E faltou habilidade política, faltou entendimento de que era preciso mudar os rumos do governo com a pandemia. Tá? Então esses foram os dois principais erros. Outro erro, ele não montar uma coalizão já desde o início com a centro-direita, não montar um campo de centro-direita mais orgânico, com maior solidariedade, maior afinidade entre os partidos, né? Ele ficou na extrema direita, no lado mais à direita mesmo do sistema político brasileiro, e nisso ele deixou um enorme espaço para o Lula trabalhar. E na comparação com o homólogo mais próximo, Trump, o Bolsonaro foi ainda mais inepto, porque o Trump ele foi muito mal na condução da pandemia, mas ele colocou dinheiro na economia norte-americana. O Bolsonaro não. O Bolsonaro ele só se vitimizava. Ele não cuidou nem de uma frente nem da outra frente e colocava a culpa nos governadores no Supremo. E aí não tem como você conseguir, interrompendo o auxílio emergencial a cada 4 meses, deixando as pessoas sem dinheiro 2 meses. Então, já emendando da maldição para nossa, nós temos um item tradicional aqui, André, que é uma história que ilustra um pouco qual o tema do episódio. E você tem uma historinha para gente, para ilustrar o que foi essa eleição, qual é a marca dessa eleição? Eu tenho, enfim, eu não participo muito de grupos de WhatsApp, não interajo muito, mas eu tenho, assim, alguns amigos do interior. Eu estava olhando esses dias, e a opção do voto pelo Bolsonaro é muito baseada nesses temas morais, nesses temas de costume que você falou, e você percebe, são inclusive pessoas que muito provavelmente melhoraram de vida durante os governos do PT. Então, e muitas vezes se orientam por coisas que são visivelmente mentiras. Por exemplo, vai ter, vamos lá, sem vergonhice nas escolas agora. Então, isso me impressionou um pouco, a potência dessas fake news, né? A potência disso e como ela chega em pessoas que ascenderam durante o governo Lula, ou provavelmente ascenderam. A gente acaba se afastando, mas pelo perfil da região, é possível que elas não tenham sofrido durante o governo Lula, muito pelo contrário, né? Então, tudo bem, a gente sabe que as coisas desandaram depois do governo Dilma, houve uma crise séria, mas não foi a pior crise da história brasileira. A dos anos 80, isso é outra mentira. A dos anos 80 tinha inflação de 100% ao mês, era muito pior. Chegou um ponto que os caras não tinham tampinha de garrafa de cerveja no Brasil. Quer dizer, essa é outra história, esse é outro exagero. A dos anos 20, o Alessandro sabe muito bem que estuda economia política, também foi muito pior. Esse é outro exagero. Não estou dizendo que ela não foi grave, gente, mas
Então isso me impressionou muito. Mas eu só queria, falando dessas maldições, a gente esqueceu o termo pato manco. Bolsonaro é o primeiro pato manco do Brasil, né? Essa eu não conheço, não. É um termo que os americanos usam para o presidente que não se reelege. Ah, Né? maravilha. Então, tem marreco, tem pato, mas quem levou melhor foi o sapinho mesmo, né? Sapinho, eu vi uma do sapinho com uma bandeira aqui que eu achei bem engraçada. Mas eu acho o seguinte, a gente sabe que os temas morais tomaram conta, mas se a economia não anda, o emprego não anda, a renda não cresce, se não melhora a sensação de bem-estar das pessoas, a urna pune. Lembra do Muricy Ramalho? A bola pune? A urna pune. É verdade. Perfeito. Encerrou com uma lenda tricolor. Luiz, eu ia fazer os avisos, mas você é muito melhor nesses avisos paroquiais aí. O que você tem a dizer para encerrar esse episódio? Esse é um programa da coligação PT. Na verdade, os avisos são o seguinte: nós temos uma grata satisfação da interação que os ouvintes têm feito conosco nas redes sociais. Poderíamos agradecer nominalmente, mas a gente pode fazer isso em outro episódio. Mas, de qualquer modo, sempre que vocês escrevem é muito bom. A gente tem tido retornos excelentes, maravilhosos, e eles nos fazem tentar melhorar o conteúdo. Então, entrem aí no Maldita Politicagem no Instagram ou no M Politicagem no Twitter. Deixe seu comentário, pode ser público ou fechado, e compartilhe com as pessoas que vocês acham que possam gostar desse conteúdo. Caso vocês também gostem, coloquem 5 estrelas no Spotify. E lembrem-se, nós temos uma campanha de financiamento coletivo, que a gente gosta demais de fazer isso, mas ele dá despesas. E se vocês não colaborarem para a gente conseguir sustentar esse programa, nós vamos passar a cogitar fazer atividade de filosofia coach, que nem o Karnal ou o Mário Sérgio Cortella, e abandonar esse negócio de análise da política aqui. Então entrem lá, para evitar isso, entrem lá no apoia.se/maldita politicagem e deixem um caraminguá para a gente poder desenvolver o projeto e eventualmente fazê-lo crescer. E além disso, agradecer a todos que nos acompanham. Esse momento de eleições foi muito bom para a gente, que a gente pôde aprender, aprimorar o trabalho e conhecer novas pessoas, contar com opiniões de pessoas de fora da nossa bolha e também da nossa curadoria sádica, que sempre pede coisas, sugere coisas, criticam. Então, agradecer a todo mundo e a essa noite especial agradecer ao André Zigman, um grande representante do Paraná Profundo, da ciência política do Paraná. Um prazer estar com vocês aqui, e quando precisar é só chamar. É um papo legal aqui de política e falar sobre os assuntos da conjuntura, os assuntos que tomam aí a atenção das pessoas, e o papo é sempre legal. Achei que gostei muito das perguntas, das interações dos ouvintes, e quando vocês quiserem aí, eu tô à disposição de vocês para a gente fazer mais uma boa conversa aí, como se faz lá no Paraná Profundo, né? Então, é isso aí. Porque lá é região de serra, só para me encerrar, lá é região de serra, sabe? Região de serra, sabe como é? Que para o cara vencer a serra, ele tem que ir andando e tal, não tem muito transporte público. Então, para ele vencer a serra, ele vai meio refletindo, entendeu? Na vida, etc. Então, aí o cara vai pensando sobre o governo de coalizão, sobre entendeu? Aquilo ali, para formar pensador, é a melhor coisa, melhor que qualquer escola, entendeu? Então, para o cara vencer a serra, ele vai subindo devagar e tal, e aí ele vai refletindo sobre a conjuntura, a ciência política, etc. Exatamente. Entendeu? Então é isso. O André tem larga experiência de reflexão na serra da região do Paraná Profundo, porque ele andava num Celta da Coapar, tem mais hora de estrada ali do que Urubu de voo. Ali é na BR-277, também refletindo, escutando um rádio. Então o cara ele vai pegando essa mistura de serra com estrada, é boa. Sai muita tese de doutorado aí nessa reflexão. Valeu, galera. Valeu, um abraço. Um abraço, tchau, tchau. O Maldita Politicagem tem roteiro e produção de Luiz Domingos Costa e Alessandro Tokumoto, edição de áudio de Matheus Bittencourt, finalização de áudio e identidade visual de Fábio Tokumoto.